Elise Matsunaga é a mulher que esquartejou o marido, tá? Do Ulysses Campbell. E é um livro muito legal. Indico para vocês. É um livro interessantíssimo, tá? E ele vai mostrar a Elise de uma maneira mais profunda, tá? Vai mostrar essa mulher de uma maneira mais profunda, que ganhou as páginas de jornais, como a mulher que esquartejou o marido, que era aquele homem, aquele japonês, de uma família muito rica, da família Yoki, né? Marcos Yoki, tá? E vai contando um pouco. O Ulysses, ele vai contando da história da Elise, desde a infância, da família dela. E ali ele vai falar do Marcos também, tá? Que não valia nada, tá? O Marcos não valia nada, era um homem promíscuo, bem promíscuo, frequentador de prostíbulos, só saía com prostitutas, tá? Com várias prostitutas, ele não conseguia ter um relacionamento normal, tá? E ele só tinha relacionamento com prostitutas, o Marcos, tá? E ele maltratava essas mulheres, estuprava essas mulheres, tá? Tem uma cena que o Campbell vai contando, que ele contrata uma mulher, uma garota de programa. A moça não quer fazer o que ele quer fazer, porque ele era cruel com as mulheres. Extremamente cruel, tá? Pra vocês terem uma ideia como esse japonês era do mal, bem ruim, bem cruel. Bem cruel, tá? Você fica com uma imagem horrível desse Marcos aí. Horrível. Ela teve todas as razões para matá-lo. Ela aguentou muito, tá? Muita humilhação, Elise, tá? Muita humilhação mesmo. Ela passou violência doméstica. E ele não era agressivo com ela, ele era agressivo com todas as mulheres. Inclusive com a esposa dele. Inclusive e com as garotas de programa que ele contratava. Ele submetia elas às piores crueldades possíveis. Ele contratava uma moça e ele tinha uma cobra. Porque ele é muito rico, né, esse cara? Aí. Ele comprou uma cobra, uma jiboia. E ele tinha essa cobra de estimação em casa, essa jiboia. Aí, essa moça, essa garota de programa foi lá. Ele queria fazer o programa com ela e ela com a cobra junto. Absurdo. Aí ela não quis. Aí ele pegou uma arma, colocou na cabeça dela. Porque ele tinha um monte de armas, esse Marcos. Ele era completamente doente. Ele caçava, matava animais. Ele era extremamente cruel, esse Marcos. Extremamente cruel. Um cara bem doente, assim. Bem doente, né? Mentalmente. Ele tinha espada de samurai em casa. Imagina um homem desse. Completamente desequilibrado, né? E ele pegava... Ela não queria fazer programa com ele, com a cobra. Imagina. Você com uma cobra, jiboia. É um perigo, né? Imagina, é um absurdo. Ela não queria, o que ele fez? Ele violentou ela. Ele pegou uma arma e obrigou ela. Falou, ou você faz ou eu te mato, assim. Então ele era bem cruel, esse Marcos. Foi tarde já. Um homem bem do mal. Bem do mal mesmo. E o Ulysses vai contando todos os podres dele, né? Ele entrava nesses fóruns, esse Marcos aí, Matsunaga, um homem bem do mal. Bem do mal. Você fica com raiva dele quando você lê o livro. Bem do mal mesmo. Ele era um homem completamente doente. Ele não conseguia se relacionar com as mulheres, assim. Ele contratava garotas de programa para se relacionar com elas. Porque ele não conseguia conversar com uma mulher. A ex-mulher dele era funcionária dele. Quer dizer, já é um relacionamento de poder, de submissão, é assédio, né? O que ele fazia. Ele assediava funcionárias, era um horror, tá? Ele é um psicopata. O Marcos é um sociopata. Porque o Ulysses vai contando dele e você vai vendo que ele tem todas as características de sociopata, de psicopata. Ele usava o poder dele para submeter as mulheres. Ele usava o dinheiro para ser cruel com as mulheres, para elas fazerem o que ele queria. Então, assim, ele violentava as mulheres. Ele entrava num fórum, ele participava de um fórum, esse Marcos aí. É um fórum que tem para avaliar garotas de programa, um absurdo. Então, ele frequentava só esse cliente de garota de programa, né? Porque ele não conseguia. Ele mesmo não conseguia. A autoestima dele era tão baixa que ele não conseguia se relacionar com uma mulher sem ser prostituta, sem ele pagar, tá? A não ser que fosse funcionária, que provavelmente ele abusava de poder, né, com a funcionária. Então, ele entrava nesses fóruns aí, ele ficava avaliando mulheres.
E as expressões que ele vai colocando nessas avaliações são extremamente misóginas, machistas, misóginas. Ele transformava a mulher num objeto. É horrível, tá? Um homem bem baixo. Eu nunca vi um homem tão baixo quanto ele. De verdade, já foi tarde mesmo. E ele agredia ela, né? Porque no fim, ele se casa com ela. Mas ele conheceu ela num site de garota de programa, o Marcos. Ele conheceu a Elise no site de garota de programas. E aí, no fim, ele casou com ela. Mas ele, o tempo todo, trata ela como garota de programa. E ele não entende que ela deixou a vida, né? E ele falava isso pra magoar ela, né? Chamava ela de prostituta, tá? E ela casada com ele, com filho com ele já. Então, assim, é um homem completamente cruel. É um psicopata. O Marcos era um psicopata. Tranquilamente, um sociopata. É um cara com dinheiro, com poder, que usava esse dinheiro, esse poder, para submeter as mulheres. Ele violentava as mulheres. Né? Horrível, um homem horrível. Ele já foi tarde, de verdade. E ela, a Elise, você pega a história dela, ela vem do interior do Paraná, ela foi violentada pelo padrasto quando era nova, saiu de casa, a mãe dela ficou contra ela. É uma história extremamente dolorosa da Elise. Elise é uma vítima, né? É uma vítima da violência, do machismo, tá? A Elise é uma vítima. E ela saiu de casa jovem, porque o padrasto violentava ela, tá? E ela vai contando, né? Ele vai contando, Elise. Ela saiu sem dinheiro nenhum. Aí ela começa a se prostituir, porque ela não tem como viver. Ela é jovem, é adolescente, ela tá completamente perdida no mundo, né? A mãe dela ficava só se relacionando com o homem errado, levava para casa esse homem, né? Então era um horror, tá? Um verdadeiro horror. A vida dela foi assim, só sofrimento a vida dela, né? Aí ela conhece esse Marcos, se apaixona por ele. Ele tira ela dessa vida, né? De garota de programa, que ela queria mesmo, ela não queria ser garota de programa. Você percebe, ela nunca quis. Ela não viu outra alternativa. Porque ela não tinha formação. Ela não tinha nenhuma formação familiar para entender que ela teria outras opções. Era uma mulher perdida, completamente perdida, né? Ele tira ela da prostituição, leva ela para casa dele, ele é super rico, né? Ele compra uma mansão, ele tem um monte de armas, ele tem arma que é proibida por lei. Ele tinha espingarda, metralhadora, né? Um absurdo. É um homem completamente doente. É um sociopata. Marcos é um sociopata. Sociopata. Mimado pela mãe, né? De uma família japonesa, mimado pela mãe. Ele começou a fazer caixa 2 na empresa, dentro da própria empresa do pai, e ele estava enganando o pai, né? E ele completamente fora. E assim, é aquele perfil bem do sociopata, o Marcos, tá? O Marcos Matsunaga, bem assim. Ele vendia uma imagem de bonzinho. Tanto que ele doava coisas para a igreja, ele frequentava a igreja, né? Ele vendia uma imagem, existiam 2 Marcos. Um que era o Marcos de família, aquele que não saía de casa, cuidava dos filhos, ia na igreja. E o outro Marcos que frequentava esses sites de garota de programa, prostituição. Era horrível, tá? Um homem bem baixo, praticava tiro, matava animais. Ele matava animais sem dó. Sem dó. Matava capivara, um monte de animal ele matava. Eles viajavam para alguns lugares dos Estados Unidos exatamente para matar, para caçar. Absurdo, é podre, sim. Você vai lendo, você vai entendendo, nossa, essa mulher teve toda razão de ter matado esse cara, de verdade. Ela é uma vítima, né, da violência doméstica. E ele, o tempo todo tratando ela como prostituta, né? Mesmo quando ela já não estava mais, já tinha saído, já tinha outra vida. Ele nunca respeitou ela, nunca. Aí, ele não só fazia isso, ele traía ela, outras mulheres. Porque ele estava com ela e ele já estava com outra garota de programa, enganando outra mulher. Então, completamente sociopata, né? Ele é um típico sociopata, o Marcos. Já foi tarde, um cara bem do mal. Aí ela pegou e matou ele. Porque ela descobriu, né, que ele estava tendo caso com outra mulher, outra garota de programa, que ele estava enganando. Ele começou a xingar ela, ele humilhava ela,
Humilhava ela na frente das pessoas, tá? Que é violência doméstica, violência contra a mulher, né? Se humilhar uma mulher. Batia nela. Aí ela foi juntando, estourou. Ela pegou uma arma e atirou nele. E ela era bom no tiro. Ela era certeira, atirou na cabeça dele. Ele morreu na hora. Um homem pesado, grande, praticante de artes marciais. Pra vocês verem como é que tem homem desequilibrado praticando arte marcial. Ele tinha uma katana na casa dele. Um homem completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Então, o que é que eu falei, né? Eu não tenho preconceito com oriental, mas oriental, quando dá pra ser ruim, ele é ruim. É ruim. Eu só conheci oriental ruim. O meu único oriental bonzinho que eu gosto é meu dentista. Só o resto, eu não... E uma amiga minha. O resto é tudo ruim, tá? Eles são bem ruins mesmo. Quando dá pra ser ruim, eles são ruins. Porque eles são assim, eles não querem... Eles não se misturam com o brasileiro, tá? Eles querem ficar só na colônia deles. E eles têm preconceito com o brasileiro, tá? Então, é interessante você ler esse livro, tá? Pra você entender um pouquinho de como as coisas são. A mulher não mata. Eu já li várias histórias de mulheres que matam, que são consideradas sociopatas. A mulher não mata sem motivo. Para ela matar uma pessoa, já chegou a um limite de humilhação. Um limite. Todas as sociopatas. É diferente do homem sociopata, né? O homem sociopata não, ele mata por crueldade. Ele mata por crueldade, ele mata por matar, né? Ele é mais cruel, o homem. A mulher não. A mulher é emocional. Então, assim, eu fiquei muito sensibilizada com a história da Elise, de verdade. Ela é uma vítima, né? De uma sociedade machista, tá? Preconceituosa, de um homem sociopata. Ela estava casada com um sociopata e que já estava prejudicando outra moça. Um homem doente, completamente doente, né? E é isso, gente. Mas leiam, é bom ler pra você abrir tua cabeça. A mídia mente muito, né? A mídia mente, deturpa, deforma as coisas, condena a mulher, porque a mídia que a gente tem é machista, a sociedade que a gente tem é machista, então ela não dá uma visão real do que é mesmo, né? Então é isso, gente. Até mais.